Nesta pergunta apresentam-nos o gráfico de uma função que é a primeira derivada de f e pretendemos descobrir qual será destas opções o gráfico da função f. Ok? Bom, então para isso vamos só recordar muito rapidamente como é que se relacionam as derivadas com a função e nós sabemos que a partir do sinal da primeira derivada podemos tirar conclusões quanto à monotonia e aos extremos da função f. Também temos que o sinal da segunda derivada nos permite concluir o que acontece ao sentido das concavidades e pontos de inflexão da função f, do gráfico da função f. Agora, há uma outra análise que nos vai ser muito útil aqui neste exercício, que relaciona estas duas funções. É menos habitual, mas o que acontece é que a função f2' é derivada, até podemos dizer que é a primeira derivada de f'. Então, se é esse o caso, esta análise que nós fazemos, que é sinal de uma derivada e a monotonia e extremos da função, também se aplica neste caso. Então, com isso, nós vamos agora olhar para o gráfico que temos e vamos tentar perceber, pensando na monotonia que temos aqui da função f', é verdade que é a primeira derivada de f, mas ela não deixa de ser uma função. Portanto, nós conseguimos analisar a monotonia desta função, o que significa que podemos concluir qual era o sinal da sua derivada. E a sua derivada é a segunda derivada. Então vamos a isso. Vamos colocar numa tabela. O domínio era R. E agora vamos analisar aqui a monotonia. Vamos pôr aqui a monotonia de f'. Vamos tirar conclusões quanto ao sinal da sua derivada, e a sua derivada, por acaso, é a segunda derivada. E, finalmente, analisar as concavidades e pontos de inflexão da função, ou do gráfico da função f. Portanto, de menos infinito a mais infinito. Vamos colocar agora aqui um ponto com a abscissa A, para podermos ter aqui uma referência na tabela, e vamos fazer uma coluna para o mesmo. Agora vamos analisar o que aqui temos. Primeiro, monotonia da função f'. O que é que nós vemos a partir do gráfico? Ela é decrescente e depois é crescente, passa ali por um mínimo. Ok. Agora, o sinal da sua derivada, que é a segunda derivada de f. Portanto, a sua derivada vai ser, onde ela era decrescente, a sua derivada será negativa. Onde ela era crescente, a derivada será positiva. Agora temos aqui um ponto importante. O que é que ocorre aqui? É um mínimo. Será que nós podemos concluir que então a sua derivada, que é o f2', é zero? Bom, podemos se existir derivada nesse ponto. E nós sabemos que existe. A segunda derivada existe também. Por exemplo, podemos pensar que, se quiséssemos, podíamos imaginar aqui uma reta tangente. Conseguimos imaginar aqui uma reta tangente e, portanto, o declive desta reta é a derivada no ponto. Temos derivada no ponto. Então, se temos, e se ocorre ali um extremo da f', é porque a segunda derivada é zero. Então, temos o sinal da segunda derivada. Vamos agora concluir o que acontece às concavidades do gráfico da função f. Então, temos onde a segunda derivada é negativa, temos concavidade para baixo e depois concavidade voltada para cima. Houve troca no sentido da concavidade, este ponto pertence ao domínio, temos aqui um ponto de inflexão. Bom, agora é olhar para as opções, o que é que nós temos? De acordo com estas características, teremos aqui no gráfico A concavidade voltada para baixo, depois há aqui um ponto em que se dá a mudança, um ponto de inflexão, e depois temos concavidade para cima. Portanto, seria a resposta A.